Hashiba Yomi caminha por uma rua movimentada, desejando poder ler a mente das pessoas ao seu redor. Há uma pessoa em especial cujos pensamentos ele deseja desesperadamente conhecer. Ele se pergunta constantemente o que ela está pensando, desejando compreender seus sentimentos. A cena se passa no clube de caligrafia da escola. Uma mão desliza graciosamente um pincel sobre uma folha de papel. Enquanto a garota se concentra em seu trabalho, Yomi não consegue evitar lançar um olhar nervoso em sua direção. Ela é Hanai Mizuki, a talentosa vice-presidente do clube de caligrafia. Suas obras são celebradas por seu estilo fresco e belo. No entanto, Yomi sente que há um problema em seu relacionamento. Ele se lembra da alegria que sentiu quando ela concordou em ser sua namorada, apenas um mês atrás. Yomi reflete que, mesmo depois de um mês, ainda há um problema. Ele tenta quebrar o gelo, elogiando sua caligrafia. Um silêncio constrangedor paira entre eles após sua tentativa de conversa. Mizuki apenas abaixa a cabeça e agradece timidamente. A reação fria dela deixa Yomi gritando internamente de frustração, pois ele não tem ideia do que se passa em sua mente. Ele lamenta que, após um mês de namoro, tudo o que vê é sua expressão neutra e inalterável. Ele sempre achou que gostava da calma dela, mas agora isso parece uma barreira. Yomi fantasia com todas as diferentes expressões que gostaria de ver nela. Para se animar, Yomi dá um tapa nas próprias bochechas, chamando a atenção de Mizuki. Ele decide que não vai se deixar abater e que encontrará um modo de abrir o coração de Hanai. Outro aluno vai embora deixando-os sozinhos para cuidar da limpeza. Yomi se oferece para carregar uma pilha pesada de livros para Mizuki e ela aceita com um agradecimento. Ele decide que seu primeiro passo será descobrir sobre quais assuntos ela gosta de conversar. Tenta puxar papo comentando sobre o bom tempo. Yomi imediatamente entra em pânico, achando que mordeu a língua e se perguntando se ela riu de seu jeito desajeitado. A expressão impassível de Mizuki não lhe dá nenhuma pista. Sem desistir, ele pergunta se ela gosta de gatos. Ele a convida para ir até sua casa acariciar seu gato. Ela responde que gatos são ok, para grande alívio de Yomi. No entanto, logo começa a pensar demais, sem conseguir interpretar o que aquele ok realmente significa em seu rosto inexpressivo. De repente, Mizuki pergunta que tipo de gato ele tem. Pegando-o de surpresa com o seu interesse, ele rapidamente pega o celular. O coração de Yomi dispara, chocado por ela ter iniciado uma conversa. Nervoso, ele se prepara para mostrar uma foto. Orgulhoso, conta a ela sobre o padrão curioso do seu gato e o nome dele, Vaca-san. Ao observá-la de perto, repara em seus longos cílios. Ele fica completamente cativado por sua presença. Também percebe que ela tem um cheiro muito agradável. Enquanto ele se inclina, perdido em pensamentos, Mizuki dá um passo para trás. Ela de repente se afasta dele. Yomi fica completamente chocado com a reação repentina. Começa a entrar em pânico imaginando se está com mau cheiro ou se ela percebeu que ele estava olhando demais. Ele começa a se perguntar se talvez ela simplesmente não goste dele. Conclui que deve ser por isso que ela está sempre sem expressão. Sente que consegue entender seus amigos, mas ela continua sendo um completo mistério. Ele deseja desesperadamente poder ler sua mente para saber o que ela realmente sente. Enquanto está ali refletindo, os livros que havia colocado na prateleira começam a cair. Ele se assusta e é derrubado no chão, ouvindo seu nome ser chamado. Yomi se senta no chão com dor, enquanto Mizuki o diz para não se mover tão de repente. Ela explica que os livros caíram em sua cabeça e pergunta se ele está bem. Ele se levanta rapidamente, pedindo desculpas e garantindo que não se machucou. Mas, ao olhar para ela, nota algo estranho em seu rosto. Um caractere kanji, que significa pânico, está claramente visível em sua face. Ele pergunta o que há no seu rosto, mas ela não entende. Suas tentativas confusas de explicar só aumentam a perplexidade dela. Ela estende a mão e toca a marca em sua bochecha. Tenta esfregá-la, mas ela não desaparece, deixando-o sem saber o que está acontecendo. Para seu espanto, o caractere em seu rosto muda para embaraçada. Mizuki parece visivelmente abalada, seu rosto corando enquanto fecha os olhos.
Yomi fica completamente sem palavras diante deste acontecimento inacreditável. Assustado, ele recua a mão e pede desculpas repetidas vezes. Mizuki, agora com um olhar preocupado, comenta que ele está agindo de forma estranha. Enquanto ela expressa sua preocupação, o caractere em sua bochecha agora diz preocupada. Yomi percebe que o caractere mudou mais uma vez. Ele dá-se conta de que o que está vendo talvez sejam os pensamentos de Hanai expressos como kanji em seu rosto. Ele lembra-se do primeiro caractere, pânico, depois embaraçada e agora preocupada. Tudo faz sentido. Ele cogita estar tendo alucinações por ter batido a cabeça, mas descarta a ideia. Percebe que se sua teoria estiver certa, isso significa que ele pode ler a mente dela. Sentindo uma mistura de medo e determinação, ele segura seus ombros e a chama pelo nome. Declara que quer saber seus verdadeiros sentimentos e pergunta o que ela pensa sobre ele. Mizuki o encara, surpreso com a pergunta repentina e direta. Enquanto ele espera, o caractere em seu rosto começa a mudar. Em sua mente, Yomi implora que ela diga que gosta dele. Ele se vê de volta à realidade, ansioso para a resposta. Para seu horror, o novo caractere em seu rosto é o que significa fedida. Ele fica completamente devastado com o que vê. Mizuki rapidamente pede desculpas e sai correndo da sala. Yomi desaba em desespero, acreditando que seus piores temores foram confirmados. Enquanto isso, Mizuki recupera o fôlego no corredor, claramente perturbada. Ela pensa ansiosamente se está cheirando a suor. Aliviada, conclui que foi por pouco. É então introduzido o conceito de sinestesia, um fenômeno em que os sentidos se misturam, permitindo que algumas pessoas saboreiem sons ou vejam cores em letras. Enquanto essa explicação é narrada, Yomi Hashiba faz sua refeição, refletindo que uma habilidade assim parece um superpoder. No dia seguinte, na escola, Yomi permanece firme ao lado de sua carteira, determinado a finalmente obter uma resposta clara de Hanai Mizuki, que está sentada ao seu lado, lendo silenciosamente. Durante a aula, a explicação sobre sinestesia ressoa em Yomi. Ele lança um olhar para Mizuki, imaginando se essa condição estranha poderia ser a chave para entender o que está acontecendo. Yomi reflete sobre sua nova habilidade de ver caracteres no rosto de Mizuki, um poder que ele adquiriu depois de bater a cabeça. Mesmo quando ela parece sonolenta, um kanji que significa impaciência aparece, revelando seus sentimentos internos. Ele vê nisso uma chance de finalmente romper a barreira de sua expressão impassível. Quando o sino do almoço toca, ele reúne coragem e a convida para comer com ele. Sentado em frente a Mizuki, Yomi reúne determinação, decidido a descobrir naquele dia se ela gosta dele ou não. Revigorado por um banho matinal, ele se sente confiante, embora lembre que a tentativa do dia anterior não terminou bem. Ele ainda luta para encontrar uma forma de abordar o assunto sem soar desajeitado. Enquanto comem, Yomi leva um susto quando vê o kanji de gosto aparecer na bochecha de Mizuki. Sua esperança logo murcha quando percebe que ela apenas olhava com carinho para o omelete enrolado no seu bento. Ele suspira aliviado, grato por pelo menos não ser a palavra ódio. Mas, assim que relaxa, o kanji em seu rosto muda para ódio, deixando Yomi horrorizado. Ele não percebe que ela, na verdade, está olhando para uma ameixa em conserva que não gosta. O choque é demais, e ele desmaia dramaticamente sobre a mesa. Preocupada, Mizuki pergunta a um pálido Yomi o que houve, e ele balbucia que está bem. Ela lhe oferece uma bebida. Depois de engolir um pouco de água, ele recupera o fôlego, pensando que quase morreu de susto. Diz a si mesmo que manterá calma. Afinal, ele nem chegou a perguntar o que queria. Decidindo começar com algo leve, Yomi pergunta se Mizuki gosta de omeletes enrolados, e ela responde que sim. Sentindo uma onda de confiança, ele tenta conduzir a conversa de forma natural, perguntando o que ela pensa sobre ele. Chamando-a pelo nome, ele se prepara para fazer a grande pergunta. As palavras escapam antes que possa contê-las.
Você gosta de mim? Mizuki o encara confusa com a pergunta repentina. Yomi entra imediatamente em pânico, percebendo que cometeram um enorme erro. Ele se repreende mentalmente por seu erro de iniciante, temendo ver novamente o kanji de ódio. Prepara-se para o pior, sentindo que seu coração não está pronto para uma rejeição. Mizuki apenas diz que a pergunta foi um tanto súbita. Enquanto o kanji de dúvida aparece em sua bochecha corada, Mizuki pergunta em voz baixa se realmente precisa responder. Ao ver sua reação constrangida, Yomi se desespera e rapidamente retrata a pergunta, gesticulando com as mãos e dizendo para ela esquecer. Yomi suspira de alívio, grato por pelo menos ela não parecer odiá-lo. Embora não tenha conseguido uma resposta direta, ele se sente feliz por tê-la conhecido um pouco melhor durante o almoço. Eles continuam comendo em um silêncio confortável. Uma brisa suave agita as cortinas. Enquanto continuam a refeição, sem que Yomi perceba, o kanji de gosto está claramente visível na bochecha de Mizuki. A lembrança se dissipa quando Mizuki chega para o encontro, pedindo desculpas pelo atraso. Yomi explica que desde que desmaiou, passou a ter essa estranha habilidade de ver caracteres kanji no rosto de Mizuki, representando suas emoções verdadeiras. Yomi fica impressionado com a beleza de Mizuki, achando que suas roupas de encontro têm um poder especial. Percebe que não é o único nervoso. O kanji de nervoso, em seu rosto, confirma que ela sente o mesmo que ele. Esse sentimento compartilhado lhe dá um impulso de confiança para o primeiro encontro deles em um mês. Ele se determina a usar sua habilidade para tornar aquele o melhor encontro possível. O encontro corre bem. Eles saboreiam crepes e passeiam por uma loja cheia de ursinhos de pelúcia. Quando Yomi vê o kanji de fofo em seu rosto, ele mesmo fica corado. Sente-se confiante de que o encontro está indo bem até ali. Ele reflete sobre como é mais fácil compreendê-la graças à sua habilidade. Sentindo-se seguro, Yomi pergunta a ela para onde gostaria de ir em seguida. Enquanto caminham, um novo kanji, incrivelmente complexo, aparece no rosto de Mizuki, surpreendendo Yomi. Ele entra em pânico porque não consegue lê-lo. Olhando ao redor, percebe um evento próximo chamado Festival do Cavalo, e supõe que sua emoção esteja ligado a isso. Yomi tenta decifrar o kanji, analisando seus componentes. De repente, tem um estalo. Acha que o significado pode ser carrossel. Mizuki o ouve e pergunta se é isso que ele quer montar. Embaraçado por seu palpite errado, Yomi rapidamente nega. Ele pega o celular para procurar o lugar mais próximo, tentando disfarçar seu erro. Yomi pesquisa o kanji no telefone e descobre que ele significa um movimento de muitos cavalos. Mizuki o observa, achando que ele realmente quer andar de carrossel. Ela se arrepende de não ter simplesmente concordado em ir com ele. Nesse momento, outra garota se aproxima, chamando Mizuki. A garota pergunta se ela quer ir ao Festival dos Cavalos. Mizuki olha para o festival com uma expressão de admiração, e um novo kanji aparece em seu rosto. Yomi entra novamente em pânico. Ele percebe que não consegue ler este kanji também e começa a mexer desesperadamente no celular. Ele tenta buscar o símbolo, mas logo fica sobrecarregado. Percebe que seu conhecimento de kanji é muito limitado, nem sabe por onde começar. A ficha cai. Sua habilidade é inútil se ele não consegue entender os sentimentos que vê. Mizuki nota sua aflição e, preocupada, pergunta se ele está bem, sugerindo que podem deixar o festival para outro dia. Yomi tenta tranquilizá-la, dizendo que está tudo bem, enquanto continuam andando. Dentro de uma loja, ele ainda luta com o celular, decidindo procurar o kanji pelo número de traços. Fica discutindo consigo mesmo se o caractere tem 9 ou 10 traços. Rola infinitamente por listas de caracteres tentando desesperadamente encontrar o certo. Enquanto isso, Mizuki o observa com um olhar preocupado. Hashiba Yomi se lembra de quando teve sua primeira namorada no segundo ano do ensino médio, mas ele sempre teve dificuldade em entendê-la, até o dia em que um acidente lhe deu a habilidade de ver seus sentimentos como kanji.
Inicialmente, acreditou que esta nova habilidade garantiria um relacionamento perfeito e cheio de amor. Deitado na cama, Yomi suspira ao lembrar desse pensamento otimista. Mas a realidade está longe do que ele imaginava. Tomado pela melancolia, ele se encolhe na cama em desespero. Yomi vai para a escola, andando cambaleante sob uma nuvem pesada de tristeza. Ele suspira, cheio de arrependimento pelo modo como agiu em seu primeiro encontro com Hanae. Ele lembra-se de ter pedido desculpas repetidas vezes, mesmo que ela dissesse que estava tudo bem. Apesar da tranquilidade dela, ele não consegue se livrar da sensação de tê-la decepcionado. Nesse momento, a vê parada na entrada da escola e congela. Nervoso, Yomi se vira e deseja um bom dia. Hanae olha para ele e responde calmamente. Ele a observa entrar no prédio e pensa em como antes era curioso sobre os sentimentos dela, mas agora sente medo do que pode vir a ver. No clube de caligrafia, Yomi sabe que não pode evitar Hanae para sempre. Ele se senta, ansioso, tentando descobrir como se desculpar. De repente, uma garota de óculos lhe dá um tapa nas costas, dizendo para parar de ficar sentado ali. Ela usa Hanae como exemplo de boa postura, fazendo Yomi olhar surpreso para ela. Ela vê totalmente concentrada, praticando caligrafia com maestria. Ao observá-la, Yomi fica completamente cativado e murmura que ela é incrível e muito legal. Imediatamente ele se assusta com o próprio comentário, e Hanae levanta o olhar surpreso. Uma colega do clube pede desculpas, dizendo que não é apropriado chamar uma garota de legal, mas Hanae diz que está tudo bem. O kanji de feliz aparece no rosto dela, enquanto revela que é a primeira vez que alguém lhe diz isso. Uma garota vai até o choroso Yomi, que garante que está bem. Comovido, ele diz que Hanae é uma deusa por ficar feliz com o elogio. Aperta o punho decidido a se desculpar sinceramente e consertar tudo. Ele tenta se aproximar de Hanae, mas é empurrado de lado. De repente, uma garota grita apontando um enorme inseto que entrou na sala. As integrantes do clube entram em pânico, implorando ao presidente, Yomi, que resolva o problema. Em meio ao caos, Yomi se vira e fica surpreso com o que vê. Ele se choca ao ver Hanae completamente calma, com o kanji de nada estampado na bochecha. Ele se pergunta como ela consegue não sentir nada, nem medo diante de um inseto. As outras meninas gritam em pânico enquanto o bicho voa em direção a elas. Hanae de repente salta à frente para intervir. Ela se coloca na frente das outras garotas, protegendo-as do inseto. Yomi observa a cena, mudo de espanto diante da coragem dela. Yomi prende o inseto num pano enquanto Hanae protege as colegas. Com determinação, ele segura um saco de tecido para se livrar do bicho. Tremendo de medo, ele segura o inseto preso, enquanto outra garota o incentiva. Depois que Yomi se livra do inseto, as meninas elogiam Hanae por sua bravura. Uma delas comenta que, como sempre, nada abala Hanae. Hanae segura a mão de Yomi e o puxa para fora do grupo. Ela diz que ele pode ir com ela, deixando os colegas para trás. Conduz Yomi por um corredor vazio da escola. Quando finalmente ficam sozinhos, ela diz que ele pode ser honesto com ela. Yomi vê na mão dela o kanji de ferro aparecer. Ela admite que não se dá bem com insetos e que estava tão assustada que ficou paralisada no início. Explica que mesmo com medo, sentiu que precisava fazer alguma coisa. Yomi pensa em como todos a elogiaram por sua coragem e calma. Ele começa a se perguntar que outros segredos ela pode estar escondendo de todos. Tomado de admiração, Yomi diz a Hanae que achou ela incrível. Hanae insiste que é Yomi quem age rapidamente, e não ela. Ele retruca lembrando do encontro deles, quando a deixou sozinha. A lembrança faz Yomi se encher de autopunição. Hanae diz que agora está tudo bem, e o kanji de consolo aparece em seu rosto. Yomi fica surpreso com a tentativa dela de confortá-lo. Ele diz que ela não precisa fazer isso, e pede para saber o que ela realmente pensa. Insiste que pode aguentar qualquer crítica, mesmo que ela ache que ele é pouco confiável ou pior. Hanae escuta e responde que ele pode dizer qualquer coisa a ela. Yomi acorda admitindo que percebe como ela raramente mostra emoções no rosto. Hanae então pergunta se ele notou que suas emoções quase nunca aparecem. Ela explica que isso é algo que acompanha desde criança e que nunca soube como lidar com isso.
admite que, por essa razão, ficou preocupada durante o encontro, perguntando se ele estava se divertindo. Ela admite que estava um pouco preocupada, e o kanji de nervosa aparece em seu rosto. Yomi percebe que achava que apenas ser capaz de ler os sentimentos dela seria o suficiente. Mas agora ele entende que sua habilidade, sozinha, não basta. Ele explica que estava apenas muito feliz por estar em um encontro com ela. Yomi se desculpa admitindo que ficou tão nervoso que não conseguiu relaxar, o que a deixou desconfortável. Ele percebe que também precisa permitir que Hanae o conheça melhor e, animado, pede que ela saia com ele novamente. Envergonhado, sugere um lugar para onde gostaria de ir com ela. Com um lindo sorriso, Hanae diz que adoraria ir a uma sorveteria com ele. Yomi se pergunta o significado do kanji em seu rosto, mas decide que isso não importa. Ele está completamente hipnotizado, pois pela primeira vez vê o sorriso genuíno de Hanae. O sino da escola toca, marcando o fim de mais um dia. Tsuruha conversa animadamente com sua amiga Mizuki, enquanto caminham pelo corredor da escola. Ela começa a contar uma história sobre um garoto bobo de sua turma, enquanto Mizuki a escuta em silêncio. Tsuruha dá um leve toque no ombro da distraída Mizuki para chamar sua atenção. Mizuki explica que precisa passar na biblioteca, deixando Tsuruha indignada por não poderem voltar para casa juntas. Após um olhar intenso, Tsuruha cede, faz Mizuki prometer que vai compensá-la e a aponta na direção da biblioteca. Na biblioteca, Hashiba Yomi está concentrado nos seus estudos, tentando decifrar um kanji complicado. De repente, Mizuki Hanae aparece e se inclina sobre seu ombro, surpreendendo-o. Assustado, Yomi pergunta o que ela está fazendo ali, e ela explica calmamente o motivo. Ele diz que está apenas estudando porque não é muito bom com kanji, escondendo seu verdadeiro propósito. Hanae o chama de estudioso, fazendo o kanji de respeito aparecer em seu rosto, e Yomi sentir uma pontada de culpa. Yomi se sente sem esperanças, achando que o kanji parece um código impossível. Percebendo sua dificuldade, Hanae se oferece para ajudá-la nos estudos. Ela revela que passou no exame de proficiência em kanji. Animado com a oferta, Yomi agarra suas mãos com entusiasmo. Com determinação, declara que com ela o ensinando, ele conseguirá dar o seu melhor. De repente, percebe que ainda está segurando suas mãos, e envergonhado, solta-as rapidamente, balbuciando um pedido de desculpas. Hanae traz a conversa de volta aos estudos, perguntando sobre o método dele. Ele explica orgulhoso que seu método é simplesmente escrever até memorizar. Ao ver o kanji de infantil em seu rosto, Yomi fica constrangido e pede desculpas pela simplicidade de sua forma de estudar. Mas Hanae o tranquiliza, dizendo que não é bem assim. Ela sugere que, embora o método funcione, seria melhor também aprender o significado dos caracteres. Hanae aponta para o kanji de nostalgia em suas anotações. Ela explica que também pode significar algo que você anseia, ou algo que permanece em seu coração para sempre. Yomi lembra da reação de Hanae ao seu convite para outro encontro, e percebe que o sentimento dela era de saudade. Encantado com as novas interpretações, Yomi comenta como o mundo dos kanjis é profundo. Animado, ele se inclina para mais perto de Hanae e então se afasta de repente, surpreso pela proximidade.